Nessa minissérie especial, conversamos sobre o novo cenário da leitura, diante dos suportes e mediações da inteligência artificial e outras tecnologias. Falamos dos seus impactos na leitura, nos leitores, na produção gráfica, e a sensação é de que o tema não se esgota. O buraco é cada vez mais profundo e as camadas aumentam a cada episódio. Mas a ideia aqui não é esgotarmos o tema ou dar conta de tudo que precisa ser discutido diante dele, mas sim provocar, instigar e iniciar esse debate. Um debate que seguirá acontecendo nos próximos anos e que também será o eixo central da reunião da ABEL desse ano. E a partir de toda essa conversa que já tivemos até aqui e todos os horizontes que ainda podemos alcançar nesse diálogo, o episódio de hoje vai adentrar num universo que ainda não foi mencionado nessa série, mas que é parte fundamental de tudo que vem sendo discutido. Estou falando da escrita. Oi, eu sou Maria Clara e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. Esse aqui é o nosso terceiro e último episódio da minissérie especial aqui do Diálogos sobre a 38ª reunião anual da ABEL. No episódio de hoje, como vocês puderam perceber na introdução, vamos falar sobre escrita, tomando como base o workshop sobre escrita acadêmica que acontecerá agora em maio, na reunião da ABEL. O workshop se chama Sofrimento Psicológico na Escrita Acadêmica em Tempos de Inteligência Artificial e será ministrado por Robson Cruz, um dos convidados do episódio de hoje. E para construir esse debate junto com ele, recebemos também o professor e pesquisador Francisco Cavalcante Júnior. A 38ª reunião anual da ABEL acontecerá entre os dias 12 e 15 de maio. Anota aí na agenda porque vai ser aqui em Salvador, nos espaços da Universidade Federal da Bahia, mais precisamente lá na Faculdade de Direito da UFBA, e tendo nós, a EDUFBA, como anfitriã do evento, em parceria com outras 5 editoras universitárias aqui da Bahia também. Para mais informações sobre o evento, datas, inscrição e programação, confira o nosso site edufba.ufba.br ou nossas redes sociais, @edufba. Agora fique com um pouco mais sobre nossos convidados especiais do Diálogos de hoje. Robson Cruz é professor adjunto do Departamento de Psicologia da PUC Minas e atua nos seguintes temas: dimensões psicossociais da vida e escrita acadêmica, universidade brasileira, sofrimento mental em contextos educacionais do ensino superior e processos de criatividade na produção escrita. Sobre a formação, ele é graduado em Psicologia pela Pontificada Universidade Católica de Minas Gerais, possui especialização em História da Ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em doutorado em Psicologia também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Francisco Cavalcante Júnior é autor de 30 livros, pesquisador e professor da Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Cultura e Arte e no Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas, com interesse em políticas públicas de promoção da saúde mental e nos estudos da felicidade. Atualmente é presidente do Conselho Editorial da Universidade Federal do Ceará e diretor da editora da Universidade Federal do Ceará. É graduado em Psicologia na Universidade de Fortaleza, possui pós-doutorado em Comunicação e Produção Literária na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, doutorado em Ensino de Leitura e Escrita na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, e mestrado em Educação Especial na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês nesse episódio. Sejam muito bem-vindos, Robson e Cavalcante. É um prazer recebê-los. E como comentamos na introdução do episódio, vocês dois devem saber também, esse episódio aqui ele faz parte dessa nossa minissérie especial aqui sobre a 38ª reunião anual da ABEL, um evento super importante aí de conexão entre as editoras universitárias e onde vai rolar uma série de atividades, incluindo um workshop ministrado por Robson sobre escrita acadêmica numa perspectiva da psicologia e da saúde mental, que também é a área de vocês dois, né? Então, eu queria começar essa conversa, antes de entrar nesse tema do workshop, eu queria perguntar para vocês dois que têm esse caminho na psicologia, o que levou vocês também para a área da escrita, né? E dessa escrita acadêmica. Então, vamos lá. O que me levou para esse tema, né, foi, antes de tudo, a princípio, um sofrimento pessoal com escrita. Eu acho que tem uma dimensão da escrita no contexto brasileiro que há uma expectativa de que se você entrou na universidade, logo é só escrever. E aí eu comecei a perceber, já na minha graduação, como a escrita estava permeada de muito sofrimento, não só para mim, mas para vários colegas, principalmente ali no contexto do começo do ano 2000, quando você tem uma primeira geração de pessoas que são as primeiras da família dela a entrar no ensino superior. Então, eu acho que ali isso se extremizou, e aí isso me chamou muita atenção.
me chamou muita atenção como escrita é capaz de gerar sofrimentos a níveis muito profundos que eu não imaginava. E a partir dali virou meu principal objeto de estudo junto com o cotidiano da vida acadêmica. Eu diria assim, grosso modo, que o motivo foi essa percepção de um mal-estar com a prática da escrita e como ele afeta a trajetória de muita gente, né? Principalmente no sentido negativo, e quanto ela gera sentido positivo quando as pessoas têm um domínio da escrita no ensino superior. Grosso modo, eu diria que foi isso que me levou ao estudo do tema. Assim. Bom, é satisfação estar aqui com você, professor Robson Cruz, encontrando pela primeira vez com a nossa apresentadora Maria Clara. E Maria Clara, respondendo à tua pergunta, o que me levou à escrita foi o fato de que me ensinaram a editar antes de escrever. Então, eu não tinha a liberdade de escrita. Eu queria saber por que a maioria dos professores ensinava o estudante a editar os seus textos, a formatar os seus textos antes do desenvolvimento de uma ideia, de um pensamento. Isso me levou para um doutorado em leitura e escrita. Então, é isso que eu venho fazendo aí nos últimos 30 anos, né? Anarquizando os padrões da escrita. Então, anarquizar no sentido de não padronizar, a N, né, o não padrão da escrita, e tenho trabalhado com isso nos níveis de graduação, mestrado, doutorado, onde o estudante se sente muito mais livre para criar e somente depois de criado o seu texto, editar, formatar e publicar a sua criação. Massa, gente. Agora, voltando para esse gancho do workshop mesmo, que é intitulado Sofrimento Psicológico na Escrita Acadêmica em Tempos de Inteligência Artificial, né, que vai ser ministrado por Robson aí na reunião ABEL, eu gostaria de perguntar para vocês, como é que vocês entendem esse sofrimento na escrita? Ele é parte do processo formativo do pesquisador ou ele é realmente um problema a ser enfrentado? Vamos lá. Primeiro, assim, né, pegando um gancho no final da fala já do Francisco, eu acho que ele já vai no ponto crucial. A escrita, no contexto, principalmente brasileiro, no contexto da periferia acadêmica, né, ela é ensinada a partir de algumas concepções muito incompatíveis de como a própria escrita funciona enquanto processo gerador de pensamento novo, né? E, a princípio, sim, eu responderia a sua pergunta que o sofrimento com a escrita é estrutural. Ele não é acidental. Ele não é uma coisa que acontece por acaso. Eu diria que cada vez mais ele está virando a regra. A exceção é quem não sofre para escrever, tem satisfação e senso de criatividade. Lembrando que algumas pessoas conseguem escrever muito bem, mas ainda assim experimentam muito sofrimento. Mas, assim, se eu tivesse que dar uma resposta, a princípio, mais categórica, eu diria que o sofrimento com a escrita ele é estrutural. Porque todas as vezes, estrutural em termos sociais, né? Todas as vezes que uma pessoa está sofrendo para escrever, ela está presa na estrutura social. Ela está sendo impossibilitada de ter mobilidade na estrutura social, considerando um fato meio óbvio sobre a escrita, que também pouco nos disseram. A escrita não é uma habilidade. A escrita é uma instituição que, dentre outras coisas, ela é uma habilidade. E a escrita, dentro dessa instituição, principalmente acadêmica, ela é um capital com alto valor de troca econômica, simbólica e daí por diante. E aí eu lembro sempre o Raymond Williams, né? Ele falou, olha, a escrita é uma forma de dinheiro, é um capital. Nenhum capital é distribuído de maneira igualitária. Seria uma inocência achar que, principalmente no lugar que ela tem alto valor, que é a universidade, a escrita seria distribuída de maneira igualitária. Então, nesse sentido, a gente pode chegar daqui a pouco na conversa para pensar outros determinantes de sofrimento da escrita, mas eu diria que, antes de tudo, o sofrimento da escrita tem a ver com um projeto estrutural de poucas pessoas terem um domínio dela, porque ela tem muito poder cognitivo e econômico, dentre outros, né? Eu me somo a essa ideia do professor Robson da escrita como instituição, né? Então, realmente, a escrita ela tem uma finalidade institucional capitalista. Vamos pegar, por exemplo, a escrita de uma petição. Por que todos nós não somos capazes de redigir uma petição? A maioria não consegue porque não conhece a instituição daquele gênero de escrita e precisa pagar um profissional especializado para escrever a petição.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com a nossa associação de normas técnicas. A gente paga uma instituição privada para criar as normas que serão adotadas pelo sistema acadêmico. Então, nós estamos alimentando diferentes capitais, né, diferentes formas de capital. E a gente precisa pensar sobre essa instituição, a escrita institucionalizada, e como ela produz o sofrimento daqueles que estão à margem, ou seja, que não dominam o conteúdo daquele gênero. Eu gosto muito de um escritor português que vive muito no Brasil, que é o Gonçalo Tavares. O Gonçalo Tavares, ele vai dizer que os gêneros literários, eles são limitativos. E eu me permito substituir literários por acadêmicos. Os gêneros acadêmicos são muito limitativos. E outro elemento que a gente precisa considerar hoje, a liberdade de escolha do que escrever. Numa linha de montagem que a universidade se tornou, o estudante já vai escrever sobre um tema previamente escolhido por seu orientador, por sua orientadora. O que não acontecia há 20, 30 anos atrás. Sim. Eu queria complementar, porque eu acho que o Francisco toca num ponto, né, sobre como o gênero textual acadêmico, né, assim, nas suas variedades, no contexto principalmente da periferia acadêmica, ele reproduz problemas sem a gente perceber. E um deles há indícios que em países como o nosso, a gente impõe mais regras do que no contexto da elite intelectual europeia e estadunidense. Então, por exemplo, a gente critica os Estados Unidos bastante, mas os Estados Unidos hoje é o país no mundo onde você tem mais liberdade na experimentação textual dentro da universidade. Gênero acadêmico nos Estados Unidos é uma diversidade assustadora. E aqui no Brasil tem uma pressão para a gente seguir a escrita acadêmica como se ele fosse um gênero só, e um excesso de regras que elas não condizem, por exemplo, com aquilo que os grandes autores e autoras da Humanas fazem, por exemplo. E o que o Francisco traz, né, sobre essa mudança na estrutura da produção acadêmica, que virou uma produção de massa, no sentido bem negativo do termo, você imagina 2, 3 gerações atrás, vou pegar final da década de 90, começo dos anos 2000, era raro, assim, as pessoas entravam em mestrado e doutorado de humanas com um projeto de pesquisa delas. Hoje, você vê estudante já aderindo ao projeto, e não estou falando que isso é sempre negativo, mas tem um excesso de restrição de escolha. Então, isso que o Francisco trouxe, isso é muito profundo no termos do impacto do mal-estar. Porque a escrita na humanas, não só na humanas, mas principalmente na humanas, ela está muito conectada à história social do pesquisador. E a gente está vendo a gente abrir muito mão disso. E as pessoas fazendo pesquisa de maneira muito alienada, e isso vaza nos sintomas da escrita, né? Isso, Robson, torna a nossa universidade brasileira extremamente excludente. Excludente a quê? As formas de escrita. Sim. Então, nós temos na universidade brasileira uma super ênfase na caligrafia, na escrita da letra impressa. E aqueles que escrevem com fotografia, que escrevem com luz, ou aqueles que escrevem com coreografia, que escrevem com o movimento. Pluralidade, né? A pluralidade das grafias. Sim. E aí você se refere aos Estados Unidos, foi onde eu fiz, né, o doutoramento em leitura e escrita, e eu me lembro que no programa de leitura e escrita eu tive uma colega que estava estudando o conceito de opressão em Paulo Freire. A tese dela foi uma escultura de bronze. Ela escreveu, ela é escultora, né, e ela escreveu a tese compondo uma escultura de 20 metros de altura. Um outro produziu um filme. A outra produziu um diário. Então, a liberdade criativa realmente, nos Estados Unidos, os programas de pós-graduação, é completamente diferente do engessamento que nós temos e que está cada vez mais rígido no nosso país, provocando a tua pergunta, Maria Clara, o sofrimento psíquico. Se você não tem liberdade de criar, você vai ter que se encaixar às formas e às formas previamente criadas para você. Eu tenho um exemplo, cara, você falando disso muito bom, que é o seguinte: nas revistas de humanas, nas revistas de psicologia no Brasil, o manual é o da APA, né, da APA. E muitas outras áreas usam ele também. Aí, olha só, no manual da APA, desde 1978, que foi o ano que eu nasci,
Então, tem 48 anos que essa regra está lá, tem uma regra que ela nunca mudou. Se você escrever o texto em autoria individual, apresente seu artigo em primeira pessoa. Está no manual da EPA desde 1978. Aqui no Brasil, todos os meus artigos que eu fui tentar fazer isso, em revistas que tem como referência o manual da EPA, o que eles fizeram? Não pode ser em primeira pessoa. Aí eu mandava para o editor, falei assim, olha, tá aqui no manual. Teve um editor que chegou a insinuar que eu tinha forjado aquela... E você imagina o nível de ideia que eles têm, que eu gosto de dizer que a escrita acadêmica no Brasil ela funciona meio semelhante à classe média. A gente fica fazendo um tanto de coisa, seguindo um tanto de regra, achando que assim a gente está parecendo a elite. Ou os franceses, ou os estadunidenses. Só que a gente está cada vez mais longe que eles. Porque isso que você traz, Francisco, para mim implica uma questão que é a forma afeta o conteúdo. E no Brasil a ideia de forma não existe, a ideia de forma já está dada, pronto, acabou. Só que assim, para qualquer artista ou artesão, é óbvio que a forma é tão ou mais importante que o conteúdo. O seu pensamento está limitado pela forma. E aí, quando você pensa, né, assim, a diversidade estudante que a gente tem, né, eu não sei onde você está, Francisco, assim, na que região do país, né, mas, sei lá, mês passado eu estava no Ceará, cara. Eu sou de Minas, é outro país, quase. Então, assim, você imaginar que essas pessoas precisam pensar formas de se expressar mais conectada ao contexto delas ali, e a gente com essa rigidez impressionante. E ela é muito defendida com uma ideia de certa pureza intelectual que eu não concordo, assim, né? Enfim. Respondendo à tua pergunta, eu estou aqui em Fortaleza, você esteve aqui recentemente, né? Então estamos próximos, você está em Salvador hoje, é isso? Não, eu estou em Minas, estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, para que os ouvintes nos localizem aí geograficamente. Mas, Robson, essa tua concepção se soma novamente a uma concepção que eu trago e venho trabalhando com essa palavra e com essa prática, que é a da transformação. Como eu concebo essa palavra? Transformação. A ação trans, para além das formas e das formas. Então, isso tem sido quase que uma militância dentro da universidade. Né? Eu já estive no programa de pós-graduação em psicologia, né? Sou psicólogo por formação, e nos últimos 20 anos eu estou no curso de artes, né? Então ganhei um pouco mais de liberdade dentro da universidade. Mas é muito interessante a gente pensar esse impedimento da primeira pessoa nos textos das revistas brasileiras. É quase que um complexo né, sobre o sujeito que escreve. Sim. Quem é que escreve o texto da ficção? É um eu. Sim. Por que esse eu não pode se pronunciar em primeira pessoa? Sim. A gente precisa compreender esse complexo que há 42 anos não sabia essa informação que você traz, né? Persiste, perdura e que a gente continua passando de geração para geração. Sim. E a gente vai achar exemplos, né? Eu sempre dou exemplos, assim. Você pega os 3 grandes nomes da psicologia no século XX, né? Essa psicologia mais do norte, né? Assim, Freud, Skinner e Rogers. Os 3 escreviam em primeira pessoa, cara. Inclusive o Skinner, que você vai ver mais dentro de uma tradição experimental, mais cientista, ele escrevia em primeira pessoa. Então é meio impressionante se você pensar que para mim, esse excesso de regra, ele é meio que um produto colonial. Eu gosto muito da ideia de bovarismo para pensar a vida acadêmica, sabe? O bovarismo como esse desejo implantado na gente em parecer o outro, né? O Sérgio Buarque, quando ele estava lá discutindo isso, começa a passar para olha, o primeiro sintoma na colonização é implantar o desejo de você parecer com o colonizador. Só que é um desejo meio torto, porque a gente não sabe o que é de fato a elite nem um colonizador. Eles são uma coisa diferente que a gente imagina. Eles implantam na gente um desejo de parecer com eles, só que isso é uma ideologia, né? E aí eu sinto que esse apego muito forte à regra no Brasil é um desejo de parecer com uma ideia que uma parte da intelectualidade brasileira tem
do que é ser um verdadeiro intelectual. Não sei se você concorda com isso, queria te ouvir, porque tem hora que eu me sinto meio alien nessa história toda, sabe? Tipo... Concordo plenamente, Robson, com você. A gente retoma aquela questão da instituição, a escrita como instituição, né? Então, nós temos uma instituição do intelectual, né, no Brasil, e que se você não produz conforme as regras, as formatações da intelectualidade elitizada brasileira, você não pode pertencer. Sim. É uma questão de pertencimento. Sim, sim. E a escrita nós sabemos que é poder. Aí eu me volto lá para Carolina Maria de Jesus, né? Quando ela estava lá com seu caderninho, as pessoas que estavam brigando ou ameaçando a Carolina, ela dizia: eu vou colocar seu nome no meu caderninho. Ela sabia desde então que a escrita era uma ferramenta de poder. E os intelectuais, nós sabemos disso também. Que a escrita, ela é poder. Sim, sim. E aí você fala também dos três, você cita aí três grandes nomes, Carl Rogers, o Freud, né? O Skinner. Eu venho da formação rogeriana, né? Agora centrada na pessoa, e o Rogers tem uma frase que ele diz que é: o mais pessoal é o mais universal. Então, quanto mais pessoalizado, mais universal nós estamos sendo na escrita. Sim, e eu acho que tem você tem tradições de pesquisa que a gente, inclusive, estuda no Brasil, que a gente simplesmente não olhou para a escrita como uma questão. Né? Você pega, por exemplo, psicologia social estadunidense, a Escola de Chicago. Ela é muito tributária da prosa, da primeira pessoa, da narrativa. Você pega o Freud, né? A primeira fase da obra do Freud. Primeira pessoa radical, está na obra dele inteira, inclusive. Mesmo quando o Freud tenta parecer mais científico, está em primeira pessoa. E o que me chama a atenção, né, e voltando para essa ideia de que escrita é poder, um maior sintoma para mim de que a escrita no contexto universitário brasileiro, ela só é o sofrimento com ela é só uma representação de questões muito profundas brasileiras, é que simplesmente não há investimento para a escrita no ensino brasileiro, no ensino superior brasileiro. Eu fiz uma parte do meu pós-doc nos Estados Unidos e a coisa que mais me chocou foi: quanto mais rica era uma universidade, maior investimento eles tinham para a formação em leitura e escrita na graduação e na pós. Aqui no Brasil acontece coisas no meu trabalho do tipo: professor impedir estudante de fazer curso de escrita, porque isso rebaixaria o programa. Você está num programa de pós-graduação, você não vai fazer um curso de escrita. Aqui a gente já escreve. E essa desconsideração de que, em primeira instância, a escrita tem um tipo de poder que só é possível desenvolver com ela. Daí o perigo que a gente está vivendo, né? Eu tenho estudado algumas coisas, Francisco, sobre relação entre escrita e leitura. E você deve saber melhor do que eu isso. Isso é um tema mais recente para mim, porque eu acho que tem um sofrimento com a leitura também que a gente fala pouco, que é outro pepino atual. Mas essas descobertas interessantíssimas da psicolinguística, teoria da composição, de que às vezes a escrita afeta mais a leitura do que a leitura a escrita. Ou seja, quanto melhor você tem uma relação com a escrita, a sua leitura melhora muito também. E a gente sempre pensou que era só a leitura afetando a escrita, né? Não que não tenha essa relação. Mas, enfim, acho que o grande ponto para mim é isso que você trouxe. Essa desconsideração de que a escrita tem muito poder. E é um poder com várias camadas e ramificações. Assim. A tua fala faz ecoar muitos temas e muitas lembranças. E uma delas, a gente precisa lembrar que Freud, por exemplo, ele não recebeu nenhum prêmio da academia, mas ele recebeu o prêmio da literatura. Grande prêmio, né? Um grande prêmio da literatura. Então, a escrita dele foi considerada uma escrita literária. Sim. Ele escreveu para todas as gerações de cientistas, de pensadores, mas ele escrevia a partir da experiência pessoal dele, das vivências dele, né? Então, isso é algo importante. Há a questão do não investimento, né, da nossa universidade na escrita. Se a gente vai para a universidade norte-americana, quase todas, elas têm um writing lab, um laboratório de escrita disponível para que os estudantes desenvolvam. Sim, e para os docentes, né? E para os docentes também, para os pós-graduandos, para todo mundo. Né? Sim. Então, eu não lembro. Se você me perguntar qual universidade brasileira tem um writing lab,
instituído, pode ter uma Aham. oficina, pode ter um Aham. departamento, mas Sim, um órgão da universidade que cuida da escrita não sim, existe. sim. Então, Tanto que geralmente a escrita aparece via oficina, curso. A ideia de que ela é o centro, né? Eu falo uma coisa, o que eu vou falar aqui agora, assim, se eu tivesse algum poder, algum momento na minha carreira, tipo, olha, uma varinha de condão, muda alguma coisa na universidade, você vai ter formação continuada na leitura e escrita. Eu prefiro tirar conteúdo dos cursos e implementar a leitura e escrita. Porque ela é a base. E, ao mesmo tempo, assim, em termos estruturais, eu compreendo a resistência, e aí, para mim, não sei a sua percepção. Gostaria de saber. E, para mim, a questão é só não ter, não é só não ter o investimento, é a resistência em investir também. Eu sinto, mesmo na psicologia, imagina, eu sinto resistência, eu sou professor há 20 anos, eu vejo resistência quando eu falo, gente, vamos colocar isso como central no nosso curso, vamos deixar de colocar isso só como formação periódica, a resistência. E ela aparece, às vezes, inclusive, por pessoas que elas são progressistas. Eu tenho uma tese, Francisco, que no campo da escrita, a maioria dos cientistas humanos, quando eles se posicionam em relação à escrita, eles são conservadores. Eles vão pensar a escrita como uma habilidade natural, como algo de alguma natureza meio genial. Eles vão olhar para a escrita dos grandes cientistas humanos, assim como eles romantizam os grandes artistas. Daí que a escrita é um reduto meio intocado por uma crítica desvencilhadora. Assim, a gente fica tentando desnaturalizar as coisas, a escrita não é desnaturalizada, na minha concepção, assim, ou é pouco. Né? É clara essa resistência que nós encontramos nas universidades brasileiras. Eu escuto com muita frequência, não sei se você escuta aí na sua, que não é função da universidade cuidar da escrita. Isso já deveria ter sido feito pelo ensino médio, pelo ensino fundamental. Sim. Mas o que a gente está recebendo na sala de aula é o aluno com dificuldade de letramento funcional. Ele lê um texto, ele não consegue interpretar o texto. Aí volta para a questão da leitura, a dificuldade de compreensão textual. E Sim. todas aquelas disciplinas que existiram no passado, de compreensão textual, de leitura e escrita, foram extintas do currículo, Aham. ou se tornaram optativas. Sim. E Sim. esse problema a gente está passando da graduação para o mestrado, o aluno no mestrado chega com muitas dificuldades, no doutorado ele chega com dificuldade, e a universidade continua dizendo, não é a minha função cuidar da escrita. Sim, é função de todo professor e de toda professora, independentemente da área que você ensina, cuidar da leitura e da escrita dos seus estudantes. Sim. Sim. Você foi capacitado para isso, você assumiu esse lugar de professor e professora. E é perverso pedir do teu estudante, escreva um resumo, escreva um artigo. Não sei como é. Claro que ele não sabe como é. E ele pode ser ensinado, ele precisa ser ensinado. E nesse momento, né, Francisco, de mudanças, né, com a tecnologia da escrita, né, você tem uma mudança hoje, para mim, assim, eu tenho estudado um pouco mais sobre inteligência artificial, principalmente para pensar os efeitos nocivos, né? Tem algo para mim muito impressionante que faz muito sentido o aluno lá querer usar o chat GPT, porque ele não consegue. E ele nem teve a experiência de ter a satisfação de conseguir escrever. Porque se a gente pensar que escrita, né, assim, retomando um pouco a psicologia, né, recentemente eu comecei a procurar como os grandes nomes da psicologia trataram a escrita. E aí eu cheguei agora, já tinha chegado nele um tempo no Vygotsky, né? Então você imagina, o Vygotsky no começo do século passado, já estava claro para ele que escrita não é produto do pensamento, é pensamento. A escrita gera formas de pensamento que só acontece quando você está escrevendo. Daí que não é por acaso que quem é grandes escritores e escritoras de humanas, eles não escrevem muito porque eles têm um pensamento muito sofisticado. Eles têm um pensamento sofisticado porque eles escrevem muito. Essa mudança de concepção é impressionante. E, por último, assim, o mal-estar, né, de sentir essa desresponsabilização. Tem um dado muito chocante numa pesquisa feita na década passada no Rio,
com professores de escolas particulares e públicas do ensino médio e ensino fundamental, com crianças, sobre como eles viam a responsabilidade deles em relação à leitura e escrita. Foi chocante. A maior parte dos professores de escolas públicas não vê que não são professores de português ou de redação, não vê como responsabilidade deles lidar com leitura e escrita. Mesmo os professores de história, ciências sociais, com criança já tem um abandono. Se isso já acontece com a criança, e aquilo, né, assim, tem uma ferida narcísica em jogo. Qual é a ferida narcísica? Quer queira, quer não, quando a gente está querendo virar professor, ou no começo da nossa carreira, todos nós tivemos uma fantasia do que era ser docente no ensino superior. É uma fantasia implantada na gente. E é uma fantasia discrepante com a realidade brasileira. Eu acho que muitos docentes têm muito mal-estar em lidar com o fato de que ele vai começar a dar aula numa grande universidade e aí ele vai ter que lidar lá com problemas de escrita. É quase como a universidade tenta pagar o Brasil, né, cara? Amigo, não vai ter jeito não. O Brasil vai aparecer aqui. Esse Brasil que está tendo um recuo absurdo na capacidade de leitura e escrita, esse Brasil que nunca distribuiu a escrita. Então, eu acho que é quase uma rejeição ao fato de que, tipo, olha, esses problemas nunca foram resolvidos. E eles podem estar piorando de novo. Sobre a inteligência artificial, eu não tenho nada contra a inteligência artificial. Eu tenho muito contra a rejeição da inteligência artificial. O discurso que está se construindo contra a inteligência artificial. A forma como ele está sendo construído, né? A forma como ele está sendo construído. Por quê? Porque eu concebo a inteligência artificial como uma prótese, né, que chegou e foi disponibilizada para nós, os humanos. Como um dia já foi a prótese da máquina de datilografar, como um dia já foi a prótese da calculadora. Não sei se tu lembras, na minha época, a calculadora HP estava chegando nas escolas. A grande discussão é: o aluno pode ou não pode utilizar a calculadora para fazer os cálculos? Não, ele tem que fazer de próprio punho. Aí os matemáticos começaram a desenvolver: não, mas o pensamento matemático acontece também com a calculadora. Nós temos que ensinar o estudante a utilizar essa prótese. Tem um ponto para mim, eu tô no final de uma pesquisa sobre o tema. Assim. Que surgiu para mim ao longo da pesquisa? E o que é a pesquisa? Eu peguei os 150 últimos artigos sobre o tema. Os artigos que estão... E aí eu fiz uma amostra, metade dos artigos defendendo claramente, a outra metade é entre artigos criticando e artigos no meio termo, porque a literatura está funcionando assim. Tá? Mas a massa da literatura está defendendo. E aí aparece um ponto, e aí você traz o ponto para mim que é a chave. Quando é usado como prótese, parece que tem saídas muito interessantes no uso. Qual está sendo a grande questão? Quando vai para a situação natural de uso, a maioria não está usando como prótese. Aí está nosso desafio. A maioria dos estudos... E aquilo, tem um dado tão legal assim, que é: quem são as pessoas que tiram mais proveito, por exemplo, do ChatGPT em termos de melhora da escrita, melhora do pensamento, melhora do senso de criatividade? Já eram pessoas que tinham alto domínio da escrita. O que está acontecendo? As pessoas que tinham um domínio mediano e baixo, está acontecendo com elas muito rápido o que acontece com o uso de tecnologias como redes sociais. Há uma diminuição do esforço. Então, o desafio é como a gente criar condição para um uso no qual ela, de fato, funciona como prótese e não como substituição. Porque você tem um padrão dela ela não tá sendo prótese. Ela está tendo agência. Né? Porque quando a gente pensa ferramenta, a ferramenta é um mediador. Ainda quem está no centro do comando são os seres humanos. Mas o ChatGPT parece que em algum ponto, para algumas pessoas, e aquilo, né? Comportamentalmente é muito louco essas ferramentas, porque eles dão resposta muito imediata. A resposta muito imediata tende a gerar mais dependência. Então, porque ao mesmo tempo é isso. Hoje eu fiz um teste no ChatGPT com uma aluna que ela está tentando estudar o uso do ChatGPT na graduação, numa monografia. Foi muito legal, porque a gente viu o fenômeno acontecendo. Uma aluna que está no 10º período, que já escreve muito, a forma que ela usava era totalmente diferente de uma aluna no mesmo período com um déficit de
escrita. Então, o desafio é como a gente criar condição para implementar, né? Concordo. E o grande risco, Robson, é o mau uso da ferramenta. Sim. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise do achatamento do pensamento. Sim. O que a universidade hoje está vivendo nós não estamos mais criando oportunidades para que os estudantes pensem. Sim. Isso aqui que nós estamos fazendo, essa dialogicidade, não existe mais na sala de Não aula. existe. Tanto Você entra no PowerPoint, você apresenta os seus slides, ocupa a aula toda com as imagens belíssimas criadas com todos os aplicativos que você, professor, professora, usa, mas esse espaço do aluno perguntar, questionar, criticar, desapareceu. Então, isso está achatando justamente esse espaço. O Lacan, ele tem aquela trilogia que eu gosto muito, que é o ver, o compreender e o agir. Esse espaço da compreensão está cada vez mais achatado. Então, qual é a sociedade que nós encontramos hoje? Uma sociedade que vê e age impulsivamente. É aquela que age cancelando um comentário no Instagram, ou cancelando uma pessoa. Sim. Então, nós precisamos resgatar a ferramenta do pensar. Sim. E quais são, e oportunizar para os estudantes outros recursos, outras próteses que ele pode utilizar para ampliar o seu pensamento. Sim. Se ele está recorrendo à inteligência artificial como forma de pensamento, nós temos uma grande responsabilidade como docentes. Nós não estamos ensinando o jovem a pensar. Sim. E aí entra em fenômenos, aí é muito interessante pensar o que está acontecendo na escrita como parte de problemas culturais mais amplos. Quando você traz esse elemento, me vem muito hoje alguns estudos, inclusive de lacanianos, que têm estudado como a comunicação está acabando, né? Então, assim, as pessoas estão... o discurso interno não está sendo mais traduzido. Então, o discurso interno, né, é a lógica do Twitter, né, do X, principalmente do X. O X com certeza, a rede social que mais induz não ter filtro na linguagem. E aí entra outro pepino, que eu acho que você toca nele de maneira muito boa, que é a ausência desse senso. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando. Eu vou te confessar, vou revelar estados psicológicos meus. Eu estou assim, nossa, estou conversando com alguém que estuda o tema. Nossa, não conhecia o Francisco e quero saber mais. Estou podendo ter minha linguagem vista por alguém que está tendo uma percepção dela, fazendo um comentário. Essa lógica dialógica que você falou, ela na sala de aula, eu tenho 20 anos de docência. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a gente chegou no final da festa. Eu sinto que eu peguei o final disso em sala de aula. Eu tento criar todos os mecanismos, eu sou o professor que não desiste, cara. Assim, pode ser que tenha um dia que eu fico cansado, mas eu tento criar condições para ter diálogo na sala. Mas a diminuição é radical. A diminuição do senso de, eu estou aqui para compreender. Eu estou no processo, eu não estou ainda no lugar que eu sei. Essa suspensão do lugar de conhecimento para a construção de um lugar de saber, eu tenho uma sensação que ela está virando rala, inclusive entre nós docentes. Esse tipo de momento que a gente está tendo aqui agora, ele está deixando de existir. Eu sou da geração do movimento das diretas já. Então, eu entro na universidade ali em 1986, né, na psicologia, e você falando aí desses modelos, eu me recordo que os modelos que mais me marcaram e que continuam comigo até hoje foram das professoras e dos professores de psicologia social e psicologia comunitária. São aqueles que garantiram o espaço comunitário do pensamento, dessa dialogicidade, do círculo de cultura. Né? Eu tenho uma formação freiriana muito enraizada no que eu faço, né? É um grande nome da nossa educação brasileira, que tem sido banido, né, inclusive nos currículos das universidades de pedagogia. Precisamos voltar a ler Paulo Freire, a praticar os círculos de cultura, que eram esses espaços da palavra. A palavra ela é potência, então, potência geradora de quê? Né? De ideias, de vida, de contextos. Então, é muito bom. Estou muito feliz também com esse encontro. Agradeço aí a EDUFBA por me aproximar do professor Robson Cruz, aquela sensação de, poxa, eu não estou sozinho no mundo. Tem alguém que produz... Eu não estou louco estudando o que eu estou pensando. Né? Então, que produz eco para o que a gente está pensando, porque muitas vezes a gente apanha sozinho, né, na academia, os colegas mais rígidos. Eu acho que esse é um tema interessante. Isso que você acabou de falar, acho que é uma questão interessante para esse momento aqui. É um tema
lidar com o sofrimento com a escrita, as dificuldades de lidar com elas, escrita e leitura, porque a sensação que eu tenho é que elas são a ponta do iceberg de problemas profundos na universidade. Quando eu comecei a estudar escrita, a minha preocupação era com a habilidade. Só que em pouco tempo, entre aspas, o que eu percebi? O que está por trás disso aqui é a sociedade. Tem problemas muito profundos. Assim, quando você começa a estudar o sofrimento com a escrita, eu atendo, Francisco, há 15 anos, estudantes de mestrado, doutorado, hoje eu atendo muitos docentes universitários. E o que mais me chama a atenção essas pessoas têm alto nível intelectual, elas sabem explicar problemas sociais, mas quando elas estão sofrendo com a universidade, a explicação é individualista. Isso começou a me chamar muita atenção. Falei, puxa, essa pessoa consegue explicar fenômenos sociais, ela sabe que não tem nenhum sentimento descolado da estrutura social, mas quando ela fala do mal-estar dela de não conseguir ler e escrever, ela fala como se fosse uma questão de ordem individual. Para isso ter acontecido, tem que ter uma estrutura social muito poderosa te impedindo de olhar para as condições que estão gerando isso. E aí, né, assim, eu sou de uma geração posterior à sua, e convivo com muita gente da sua geração, né, que entrou na universidade na década de 80 ou nos anos 90. Uma coisa que me chama a atenção é como esse tema ele propicia a gente a tocar nas feridas contemporâneas da universidade. Daí talvez seja tão difícil lidar com isso. Porque a crítica a isso permite fazer a crítica à universidade, que é um contexto que tem... Eu sei que a universidade está sob ataque, mas isso não é a mesma coisa de falar que eu sou de esquerda e não devo fazer autocrítica, né? E aí eu acho que a leitura escrita mostra problemas da universidade muito profundos. Assim. Não sei se você já pensou sobre isso, se você concorda, discorda. Uma das feridas que eu vejo da nossa universidade contemporânea é a sua superespecialização. Então, nós criamos superespecialistas que sabem muito sobre muito pouco. Uhum. Né? E a figura do generalista, aquele que conhece muitos saberes, ela está desaparecendo. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, por exemplo, é com a prática de ensino transversal. São poucos os colegas que se colocam dentro desse lugar de transversalidade. A maioria se coloca dentro do lugar de especialidade. Então, quando você recebe um novo estudante, um novo candidato à escrita, ele tem um potencial em conhecimento próprio, mas eu tenho medo de me abrir para aquele novo conhecimento, porque eu não vou ter tempo para estudar o novo, eu não quero estudar o novo, então eu termino me fechando dentro da minha especialidade, e aí o estudante usa o mesmo método que eu usei na pesquisa há 30 anos, ele usa o mesmo objeto de estudo que eu utilizo há 20 anos, que ele está dentro de uma linha de montagem, mas ele pode ou poderia trazer algo completamente inovador, esse lugar da inovação que nós estamos perdendo na universidade, dentro da escrita acadêmica. Sim. A universidade tem falado muito de inovação e criatividade, mas a escrita, se você olha o padrão, somente com esses últimos 10 anos, que é revisão de literatura, que é você lê, que antes eu chamava de revisão de literatura, hoje é um artigo completo. Né? Então, nós estamos fossilizando, padronizando modelos que não estão produzindo criatividade. Sim. Vocês que nos escutam, eu sugiro um livro que eu gosto muito da escritora Rosa Monteiro, que é A Louca da Casa. A Louca da Casa é a criatividade. Leiam esse livro. Acho que todo estudante, todo professor deveria ler A Louca da Casa e se comportar como essa louca dentro da universidade. Essa louca significa criatividade. Abrir espaços para o novo e não ter medo do novo. Sim. Acho que nós estamos com medo do conhecimento novo, porque vai dar trabalho, vou ter que estudar, mas é isso que o jovem vai trazer. Eu aprendo muito com os artistas que eu ensino, né, no Instituto de Cultura e Arte da UFC. Eles sabem muito mais do que eu sei na contemporaneidade e eu permito assumir esse lugar do não sei e quero aprender com vocês. Mas muitos dos nossos colegas se colocam no lugar do eu sei tudo e eu vou transmitir para vocês o que eu sei. Aquele velho modelo que o Paulo Freire condenou da educação bancária, que se torna cada vez mais predominante no século XXI, infelizmente. Sim. Voltando na sua apresentação, né? Você apresentou falando da sua preocupação, né, inicial em como a gente é ensinado a editar antes de ensinar a gerar texto. Isso, para mim, é quase que um núcleo de uma parte do meu trabalho mais clínico com a escrita, que é
Não há possibilidade de criação sem permissão para o erro. Não há. Tipo assim, nenhuma teoria psicológica vai sustentar isso. Você pode pegar teorias psicológicas antagônicas em vários sentidos, elas não vão discordar do fato que, tipo, criar é uma coisa, editar é outra. Você tem que ter um nível de separação. E aí no primeiro período, você já está hiper preocupado com o aluno ter que editar texto, né? E aí tem achados fascinantes que alunos que perdem o medo, se sentem permitidos escrever errado antes de escrever certo, primeiro, eles acessam aquilo que eles chamam de gramática presumida. Essas pessoas descobrem que elas escreviam melhor do que elas sabiam escrever, que elas pensavam que sabiam escrever. É meio automático. 2, você tem espaço de experimentação para a linguagem. Eu vejo alguns amigos tão rígidos com a ideia de gerar texto, que é tipo, gente, esse texto não é para ir para o mundo, esse texto é para o processo. É para o processo. Pode ser que ele vire algo que vai ser publicizado. Mas aí, qual que é o grande problema para mim? A escrita na universidade brasileira, ela toma a figura eminentemente de um produto. Você não pensa que a escrita é por um processo de aprendizado, desenvolvimento. Você usa ela só como marcador de produto. Daí que toda vez que você vai escrever, você já está tenso. A escrita é eminentemente para ser avaliado. Isso é muito chocante pensar que uma das ferramentas mais poderosas para se aprender, ela não é colocada no centro do processo. Eu fiz um levantamento, ele está parcial ainda, mas é uma pergunta para professores universitários que quando que você usa a escrita em sala de aula para processos de aprendizagem, não para avaliação? A maioria das pessoas não entenderam a pergunta. Porque a ideia de que a escrita faz parte do processo simplesmente não existe. Muito interessante essa relação que você faz entre processo e produto, e aí eu volto lá para a minha experiência no doutoramento. O nosso doutorado em leitura e escrita, ele tinha como objeto de estudo the writing process, o processo da escrita, né, que foi um campo do conhecimento criado pelo Donald Graves, né? E o Donald Graves, ele enfatizava essa necessidade de viver primeiro o processo para que a escrita ganhe forma e somente depois ela ganhe gênero. Né? Os gêneros são essas formatações que existem e que a gente dá um nome. Isso é uma crônica, isso é um conto, isso é um poema. Né? E o grande medo que nós temos com o processo e com a rigidez do produto é a incapacidade de avaliar. Muitos professores têm medo, como é que eu vou avaliar um poema? Eu sei avaliar um artigo, mas eu não sei avaliar um poema. Aí uma outra colega desse mesmo programa, companheira do Donald Graves, a Jane Hansen, ela começou a pensar a avaliação como a ação em busca de valor. Ela pegou a raiz da palavra avaliação, gente, avaliar significa encontrar o valor desse texto, desse processo, né? E não o certo ou o errado, que é o que você diz, o medo de errar. Né? Então, o professor ele tem medo de errar na avaliação. Se ele olhar com essa visão muito punitiva de o que falta nesse texto, o que falta nesse formato, mas se ele mudar a lente dele, atualizar suas lentes, ele vai olhar para aquele processo com a busca de o que é importante, o que é significativo, o que é relevante para esse escritor e essa escritora. Né? Na minha tese, eu disse o meu orientador, ele é um antropólogo da linguagem. Eu disse, olha, eu queria escrever a apresentação na forma de um poema. Ele disse, olha, ninguém nunca fez, mas se você quiser, faça. E vamos ver o que a banca diz. Eu escrevi toda a apresentação com um longo poema de várias páginas. E a banca disse, olha, que legal, inovador, diferente. Então, você cria uma outra forma, desde que haja abertura do orientador, da orientadora, para aceitar o novo, o diferente. E desde, né, de que eu acho que tem um outro medo também, que é a ideia de que se eu não estou usando a linguagem tradicional, eu estou fazendo algo individualista, o que é uma concepção muito equivocada. Você tem formas de expressão da linguagem que, na verdade, elas possibilitam lógicas mais da relação indivíduo-coletividade muito maior do que a escrita acadêmica tradicional, muitas vezes. E eu acho que ainda tem, junto com isso, né, essa questão da escrita como processo, é muito... Eu não sei se você tem a sensação, é mais uma pergunta. Eu me sinto assim, cara, vocês não estão vendo que, tipo, o poder que isso tem? Porque, por exemplo, eu não sei se você chegou a estudar o Peter Elbon lá, né, que é um grande nome da escrita livre,
né? O Piterel, para mim, quando eu li ele uns 15 anos atrás, eu falei assim, cara, por que ninguém nunca falou que eu podia escrever errado antes de escrever certo? E minha escrita melhorou absurdamente, só que não foi só minha escrita. Foi minha capacidade de oralidade, minha capacidade de argumentar, minha capacidade de se sentir seguro para entrar em conversas que eu não tinha segurança. E aí eu uso, por exemplo, sala de aula, às vezes um semestre, os alunos escrevem uma escrita livre por aula de um parágrafo. Chega no meio do semestre, esses alunos pegam essas escritas livres e começam a retextualizar elas. Juro, sai textos no primeiro período com níveis de texto que você espera do final do curso. E você vê estudante que chegou com um nível de autoestima intelectual baixíssimo, falando coisas do tipo, eu não sabia que eu sabia escrever. Foi o fato de deslocar, tipo, você não está escrevendo para a prova. Você está escrevendo para você se posicionar. Essa dimensão da escrita, né, para se posicionar, e aí eu acho que o mais triste é a gente ver final de curso de graduação, né, não sei como é que foi a sua experiência, são muitos poucos estudantes que estão chegando no final do curso de graduação com uma segurança saudável com a escrita, assim, muito pouco. Está diminuindo. No mestrado e doutorado está diminuindo. É bem interessante que você traz, e isso me remete... Eu escrevi um livro chamado Letramentos para um Mundo Melhor. E lá eu trago a experiência que eu tive com estudantes do primeiro ano, antigamente alfabetização. E digo que nós, adultos, estamos esquecendo do processo da escrita que nós experienciamos do jardim da infância para a alfabetização, para o primeiro ano, e foi aquele momento da escrita inventada, ou como a gente diz em inglês, o invented spelling, né? E esse momento que você que nós escrevemos como nós falávamos, ou fonicamente, a partir da fonética. Então, nós começamos a inventar a escrita, e é esse processo de invenção que produz a criação. Né? Por exemplo, a Mallory, nesse livro eu trago a Mallory, em que eu lia para eles e elas na sala de aula livros de literatura para a infância. Eu sou contra o termo literatura infantil. Eu acho que a gente infantiliza a literatura. Literatura para as infâncias, inclusive as nossas infâncias dos adultos. E no livro falava de uma avó que estava doente, que estava perto de morrer, e a Mallory, ela tinha um excelente desempenho na sala de aula, mas de repente ela começou a ser relapsa, a apresentar um comportamento aversivo à professora, e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. E então, lendo o livro, ela diz, a vovó está assim. Ou seja, a avó dela estava morrendo, ela estava sentindo a dor, né, da separação com a avó que estava no hospital. Eu perguntei, Mallory, você quer escrever um livrinho para sua avó? Ela quer. E ela começou, vovó, com Invented Spell, eu amo a forma como você me amava. Vovó, eu amo a forma como você me beijava. Vovó, eu amo a forma como você me levava para passear. Então, ela escreveu, cada página, sua escrita inventiva, depois ela pintou esse livrinho, nós encadernamos o livro e fomos até o hospital entregar com a Mallory para a avó dela o livro que ela escreveu. Ela não só entregou, como ela leu para a avó a sua história, né? E dias ou semanas depois a avó faleceu e a Mallory voltou a ter um desempenho excelente na sala de aula. Ela precisava escrever, ela precisava criar, ela precisava inventar aquele texto que estava borbulhando dentro dela. E assim são os nossos estudantes na graduação, no mestrado, doutorado, eles têm um texto, algo que está borbulhando. Ninguém escolhe estudar um tema por 2 ou 4 anos que não tenha uma afecção direta na nossa existência. Né? Então, deixe esse estudante falar sobre essa afecção, sobre o que o afeta naquele tema, como é que aquele tema reverbera na vida dele ou dela, e daí vai surgir algo extremamente criativo, inventivo, né, nesse processo de escrita. E aí eu acho que você está tocando um ponto para mim que me surpreende muito, né? Quando eu me apresentei no começo do podcast, eu falei isso, né? Assim, não me deixa de surpreender nesses 20 anos que eu trabalho com o tema, como a escrita é capaz de gerar mal-estar profundo em algumas pessoas. Senso de rebaixamento moral e social impressionante, assim. Eu já atendi casos de pessoas com nível de adoecimento com a escrita que eu falei assim, se a escrita é capaz de produzir muito mal-estar, é porque ela é capaz de produzir, porque tem muito desejo envolvido nela. Né? E aí tem um ponto para mim que
tem algo na escrita que é muito clínico, né? Dia desses eu tive um pensamento óbvio sobre a escrita que eu nunca tinha pensado. Falei, um adulto, né, que tem um domínio básico da leitura e da escrita é equivalente a tocar um instrumento difícil. Foi muito tempo para isso acontecer. São muitos processos de ordem, desde a psicomotora, neurológica, até a social, afetiva e etc. E faz muito sentido que a permissão para expressão na escrita ela tem efeitos muito poderosos ao mesmo tempo, em termos... E aqui, né, eu acho que é quando a gente pensa assim, a gente pensa a escrita como uma ponte de ligação entre conhecimento e afeto. Que essas coisas não estão separadas, mas a gente fica tentando separar elas no modo tradicional de ensinar as coisas. Então, é muito interessante que a Maria Clara, né, a roteirista desse programa, ela se permitiu mudar o roteiro que ela havia feito a partir dessa dialogicidade minha com o Robson. É isso que está faltando na universidade, a gente aprender a mudar os roteiros. O estudante chega com um plano de pesquisa, mas durante a conversa, a dialogicidade, ele descobre que ele quer fazer algo diferente. Sim. Né? E a Maria Clara, parabéns, Maria Clara, por ter se permitido mudar as suas perguntas, mudar o teu tempo para que isso acontecesse da forma que está acontecendo. Eu que agradeço por essa conversa boa aqui. E, Robson, sim, a escrita ela produz muito mal-estar. Eu tenho evitado participar de bancas, só participo de algumas bancas muito específicas. Eu não aguento mais o espaço deprimente que as bancas têm gerado para os nossos estudantes. São colegas, professores e professoras que passam 15, 20 minutos falando. Na página tal, você esqueceu da vírgula, esqueceu do parênteses, esqueceu do ponto, esqueceu... Gente, não é assim que a gente avalia um texto. Né? Isso você coloca na edição de texto, pode ajudar o estudante com comentários escritos, para que ele ou ela depois edite o seu texto. Vamos valorizar o conteúdo da pesquisa, ela se dedicou por anos para fazer, e não passar 20 minutos falando sobre falta de parênteses, da ABNT que não foi cumprida. Manda isso por escrito depois. Então, esse espaço deprimente eu tenho evitado. Eu também. Causa mal-estar. E eu não quero ser um agente de mal-estar para os estudantes. Sim. Bom, gente, massa esse caminho que vocês tomaram aí. E achei interessante também que vocês tocaram na questão da inteligência artificial e dessa voz do autor também nos textos, né? Porque foi algo que a gente conversou muito ao longo dessa série aqui, especial da Bel, dessa presença da inteligência artificial no cenário da leitura, da escrita e também da formação na leitura e na escrita. Então, eu queria aproveitar e perguntar para vocês, assim, o que vocês acham que significa ser autor, ser autora, né, hoje de um texto acadêmico com a presença dessa escrita que também pode ser mediada pela inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial, ela enfraquece ou ela fortalece essa construção de uma voz acadêmica própria? E até também, assim, só para provocar mesmo, pensando nesse sofrimento que Robson fala, esse sofrimento, a inteligência artificial, ela vem para nos proteger desse sofrimento ou para... enfim, para nos proteger desse sofrimento, ou ela nos afasta dos nossos próprios pensamentos, processos, elaborações, enfim? Então, essa pergunta ela está em construção no meu trabalho. Eu vou começar de trás para frente. Olha, há uma preocupação muito grande com as pesquisas que estão gerando muito indícios de que os chatbots, né, de IA generativas, eles aumentam o mal-estar psicológico. Tá? Principalmente pessoas que já têm algum tipo de sintoma mais recorrente, algum quadro clínico. Então, por exemplo, no último ano agora, saiu pelo menos 8 artigos muito impressionantes, mostrando a relação entre o uso do ChatGPT e surto psicótico. É muito impressionante. Por quê? Qual que é a grande questão que eles estão debatendo? O ChatGPT, a lógica dele de funcionamento é de conformidade social. Ou seja, ele não quer que você pare de usá-lo. E ele aprende em alguma medida, né? Tem todo o problema ali do que ele está aprendendo mesmo. Ele aprende em alguma medida manter você na conversa. Só que ele mantém na lógica de conformidade, né? A gente sabe, assim, grosso modo, a linguagem, né? Uma pessoa que tem esse quadro psicológico, é um dos mais graves que tem, que é a psicose, o principal sintoma dela é a pessoa acredita na totalidade do pensamento dela. O pensamento dela vira realidade. Estou simplificando, tá?
Então, esse caso, né, eu estou indo para um caso extremo, que é os estudos sobre saúde mental grave e o uso de ChatGPT e outras IAs, para pensar que eles não estão descolados de outros elementos, né? Assim, eles não estão descolados de uma lógica que eles estão identificando principalmente de menor carga cognitiva. Qual que é a grande questão? A gente vive uma pandemia contemporânea não anunciada de... A gente talvez esteja vivendo um momento na história de maior decaimento do uso prático do corpo. Isso é um pepino. E aí você tem uns estudos muito importantes de áptica da escrita e de cognição corporificada que mostram que a ideia de que a gente pensa com o cérebro, ela é uma metáfora moderna, fortalecida pelo cognitivismo, que ela está cada vez mais sendo colocada em xeque. A gente pensa com o corpo inteiro, né? O movimento integral do corpo está gerando pensamento. Daí que, quando tem o trânsito da escrita à mão, né, caligrafada para o computador, já há uma quebra de vários elementos na aquisição do senso de escrita. Eu não vou avançar tanto aqui nessa dimensão, mas o grande ponto como eu falei um momento, né, com o Francisco, as pesquisas estão indicando o seguinte: é possível ter uso criativo? Mas parece que, no momento, uma pequena porcentagem dos estudantes universitários estão conseguindo ter esse uso. E eles descobriram um fenômeno que é o seguinte: quando os estudantes universitários são entrevistados para falar do uso do ChatGPT, todos vão falar que ele é bom por 2 motivos. Ele é mais rápido e ele é mais eficiente. Essas 2 medidas não correspondem à melhora de aprendizagem. Elas são medidas de autopercepção de esforço, né? E aí, os usos que parecem estão dando resultados são usos no quais o aluno é obrigado, aspas, né? Ou seja, ele tem que fazer esforços também com a própria escrita. A perda do movimento da escrita está no centro da questão. Porque aí o ChatGPT, por exemplo, ele pode deixar de ser prótese e ele vira agente. E você vira a prótese dele, né? Quando a gente pensa autoria, definir a autoria é um dos grandes pepinos da história da escrita. É um pepino, é uma guerra, é difícil. Mas tem uma definição que eu gosto, assim, ela é muito introdutória, que é: na escrita acadêmica, a autoria é o domínio do movimento retórico, é a capacidade de eu trazer os outros para a conversa e eu me posicionar perante ela e ficar nesse movimento. O movimento retórico na escrita acadêmica, ele é muito expresso no domínio de certas fórmulas textuais muito sofisticadas. Mesmo a escrita acadêmica não tradicional, ela vai ter movimento retórico. É isso, uma prosa, uma literatura tem movimento retórico sofisticado. O movimento retórico sofisticado, para você aprender ele, demora muito e tem um ponto. Se você chega no ensino superior sem ele, é difícil você adquirir ele sem aprendizagem explícita dele. Então, assim, eu encaminharia um pouco por aí, mas assim, eu confesso muito, tá? Muito sinceramente. É um tema que eu estou entrando nos 2 últimos anos. E me interessa muito porque não vai ter volta, né, gente? Então, assim, queria ouvir o Francisco agora. O que ele pensa? Eu estou encantado com a sua resposta sobre a inteligência artificial e a escrita. Eu acho que é justamente esse movimento do não saber, do estar buscando como pesquisador, que traz essas reflexões ao vivo e bastante complexa, né, aquilo que é tecido junto na tua fala. E aí eu fico super feliz. Aproveita, vocês que estão escutando, viagem para Salvador, vamos para Salvador de 12 a 15 de maio, né? Aproveitem o curso com o professor Robson Cruz, eu estarei lá na plateia também, né, dialogando e participando desse encontro da ABEL, né, que acontece de 12 a 15 de maio. E eu vou me deter então, Robson e Maria Clara, a segunda pergunta da autoria. Realmente uma pergunta de $1 milhão, o que é o autor, mas eu resumo com: o autor é aquele ou aquela que desenvolve um estilo próprio. Então, se você conhece um estilista e você olha para o vestido daquele estilista, você diz: esse vestido é de fulano de tal. A mesma coisa acontece com a autoria na escrita. Esse conto é da Clarice Lispector. Esse poema é do Manuel de Barros. Então, a autoria... E a gente está perdendo hoje esse lugar do estilo, né? Principalmente com o movimento da padronização.
está tudo muito parecido. E o muito parecido subtrai a diferenciação. E a gente precisa aumentar esse espaço do ser diferente. E a escrita é um oceano de possibilidades para a produção do diferente e das diferenças. Desde que nós, aqueles que ensinamos a ler e a escrever, sejamos capazes de lidarmos com o novo, com o diferente, com o desconhecido, como faz o professor Robson. Estou há 2 anos inquieto com esse desenvolvimento da inteligência, estou pensando isso, estou escrevendo sobre isso. Isso é fazer ciência. Isso é estar na academia. É o lugar desse pensamento ao vivo. Tem um ponto sobre a autoria que já era um tema um pouco mais antigo no meu trabalho, que ele se entrelaça muito com a questão, porque, assim, na minha pesquisa sobre o tema, eu estou percebendo o seguinte: teve um debate na literatura na década de 70 e 80, 60, 70 e 80, principalmente nos países de língua anglo-saxã, na psicologia da escrita, nas teorias da composição, né, que é uma área que não existe no Brasil, né, é estranho isso, né, assim, é muito estranho isso não existir no Brasil, que eles tocaram em várias coisas que dá para responder questões atuais. E aí, eu vou voltar agora para a psicologia clínica para pensar isso, que teve um ex-aluno, um aluno do Rogers, que era da filosofia, não sei se você chegou a conhecer, Francisco, que é o Eugene Gendler. O Eugene Gendler desenvolve um conceito que é chamado de Feldsense. É difícil traduzir em português brasileiro, mas aqui no Brasil tem algumas traduções. A que eu mais gosto é a que o Feldsense é um senso corporal de significado. E duas autoras, um autor, o Peter Elbow, e a Sondra Pels, vão atrás desse conceito para pensar a escrita. Porque eles levantam uma hipótese fascinante que parte da autoria é a tradução de um senso corporal de significado de quem está escrevendo. Né? Porque parece que todo mundo, né? Quando a gente pensa em pessoas muito criativas, o que eles fazem? De alguma maneira, eles expressam um senso corporal de uma coisa estranha neles, que eles não verbal, eles se sentem permitidos a expressar isso. Pintando, desenhando, fotografando, escrevendo, seja lá como for. Qual é o problema? Na escrita, a escrita tem tanta regra, e aí na universidade tem tanta regra, que o acesso a esse estado corporal, ele é menos, as pessoas nem observam que ele existe. Na verdade, ele acontece muito numa cena que é mais ou menos assim. Todo mundo experimenta ela, que é uma sensação, percebe, não é um pensamento, é uma sensação que eu sei algo, mas na hora que eu tento colocar em palavras escritas ou faladas, não sai. O que acontece? Não sai porque tem um sensor interno te impedindo de fazer isso. Porque vai sair de maneira esquisita a primeira versão disso. Vai sair com palavras estranhas, conteúdo esquisito. Então, descobriu-se que pessoas muito criativas, mesmo com escrita muito formal, parece que elas permitem fazer tradução, só que elas fazem isso de maneira inconsciente. Elas traduzem um senso não verbal de significado, que ele acontece a todo momento. Esse senso é tão bizarro que descobriu-se quando a gente está tendo ele. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está lendo algo que está excitando muito a gente tem essa experiência. Você tem uma sensação, às vezes ela vem na forma de uma excitação. E ela não vira algo. Descobriu-se que se você escrever muito rápido, sem preocupar com a correção, você acessa esse estado, ele vira linguagem. E aí parece que esse espaço de a gente permitir processo, incentivar o erro, né? Nem permitir o erro, é incentivar o erro. Essa escrita, ela é uma espécie de síntese do seu corpo, que tem a ver com sua história, com o que você estuda, com quem você é, de onde você é. E é quando você escreve e sente que a escrita deu forma a algo seu, que é difícil dar um nome, né? Mas é um processo que muita gente está tentando retomar para compreender a autoria também. É muito interessante, Robson, que você resgata aí o Eugene Gendler, né, no Feldsense, no senso corporal. Eu tenho aplicado uma ferramenta na graduação, principalmente na graduação, em que eu peço aos estudantes para que escutem uma música, ou assistam um filme, ou que leiam um conto, e depois escrevam um texto sentido. O que é um texto sentido? Um texto que foi sentido
pelo estudante e que ganhou sentido pelo estudante. Então, eu digo, é um texto que tem duplo sentido, texto hífen sentido, que é justamente esse lugar do felt, né, do senso, do sentir, o que o estudante lembrou, o que o estudante pensou, o que ele sentiu durante o filme, durante a música, durante o conto, durante o poema, e que ele possa se expressar com qualquer forma de linguagem. Então, uns pintam com giz de cera, o outro escreve em cordel, outros escrevem uma narrativa, outros produzem uma imagem. Então, as múltiplas linguagens de comunicação e expressão que estão disponíveis para nós, os humanos, e que nós não criamos espaços dentro da universidade. Então, a nossa prática de letramentos na universidade, ela ainda está muito restrita. Né? Então, a gente precisa ampliar para além do teclado, do tablet, além da caneta e do papel, o giz de cera, a cor, o movimento, a luz. Colagem, né? Colagem, papel. Como um dia nós já fizemos isso, lá no Jardim da Infância. Então, resgatar o que foi muito significativo no Jardim da Infância e pluralizar novamente essa linguagem que se tornou tão singular nas nossas vidas adultas. Sim, e aí eu acho que, fazendo gancho com a infância, né, estou lembrando aqui da definição freudiana de escritor criativo, né? O Freud tem um ensaio pequenininho, bonito, né? Como o Freud conseguiu escrever uns textos de 5 páginas que tinha uma tese, assim. E esse texto, né, o nome dele é Escritores Criativos e Devaneios. E o Freud tem um insight muito... Depois que você lê, você fala, cara, é óbvio, mas não é. E o insight é, o que é o escritor criativo? É o escritor ou a escritora que, na idade adulta, recupera uma ação, recupera uma operação infantil. Materializar o devaneio. Essa é a operação da criatividade. E aí é muito interessante porque a universidade tem uma psicanalista, cara, tem um texto maravilhoso, chama O Inconsciente na Sala de Aula. O nome dela é Marta Dargot, da Federal do Rio Grande do Sul. Se não me engano, ela já aposentou. E ela fala, olha, tanto a psicanálise quanto as teorias da aprendizagem, elas cometeram um erro, que foi separar consciência de inconsciente. Ela fala assim, olha, quando uma criança está aprendendo, qualquer pessoa está aprendendo, está acontecendo 2 processos, de ordem consciente, racional, lógica, e inconsciente ao mesmo tempo. Pessoas criativas dão vazão para as 2 coisas. A universidade tem horror ao inconsciente. E é muito interessante porque vários escritores acadêmicos muito renomados, eu gosto muito de Charles White Mills. O Mills fala assim, você só se torna autoral se você materializar seus devaneios sobre o seu tema de pesquisa. Você tem que os seus devaneios, porque é isso, né? Quando a gente está estudando um tema, a gente tem devaneio o dia inteiro. Você sai, você tem devaneio, você vê uma... Ele fala, você tem que materializar esse devaneio e depois testá-los. Mas a minha crítica a ele, ao Freud, para eu acessar esses estados privados, mentais, e ter coragem de materializar, até a ideia de que eu tenho que olhar para eles, tem a ver com permissão social. Tem a ver com permissão. Você tem que ter um contexto que fala, olha, isso que você pensou aí não é lixo, não. Pode ser que não tenha utilidade, não. Pode ser que depois você jogue fora. Mas pode ser que esteja cheio de ouro intelectual isso. Devaneio são essas veredas e travessias que nós trilhamos aqui juntos hoje. Sim. Isso só foi possível porque a jornalista nos deu permissão social. Ela poderia ser aquela que estaria interferindo a cada palavra, a cada pergunta, cortando as respostas, né? Mas ela permitiu que a gente circulasse por essas várias veredas. E eu recomendo, a gente precisa voltar a ler Gaston Bachelard, Poética do Devaneio. Não conheço. Vou ler, com certeza. Recomendo muitíssimo. Ele tem Poética da Água, Poética do Fogo, e um dos livros chama-se Poética do Devaneio. Bachelard foi um filósofo, né, francês, já falecido há muitas décadas, e que ele vem justamente defender esse lugar do devaneio na existência humana. Massa. Obrigada, gente. Poxa, muito legal essa conversa, dá vontade até de fazer parte 1, parte 2, mas enfim.
Robson, você que vai conduzir esse workshop na 38ª reunião da ABEL, o que você acha que uma pessoa que participa ela vai compreender e enxergar de diferente em relação à escrita acadêmica depois desse workshop? Eu acho, assim, tem muito a ver com o que foi a conversa aqui de hoje. Muito mesmo, né? A proposta esse workshop é uma síntese de uma disciplina que eu tenho dado em diferentes programas de pós-graduação no Brasil, de diferentes áreas. A proposta dessa oficina envolve uma lógica de olhar para a escrita acadêmica desde a permissão para o erro até o domínio formal da escrita, considerando história individual de quem escreve, história social de quem escreve, considerando que o uso da mão, né, eu começo essa oficina falando que, tipo, nos ensinaram todo mundo falou para a gente uma coisa, né, na universidade. Pense antes de escrever. Nessa oficina, a ideia é escreva antes de pensar. 2. A oficina tem a ver com uma ideia muito básica sobre trabalhos manuais. E a ideia básica é: 1. A pergunta que você tem que fazer para quando você não está conseguindo fazer as coisas não é para sua cabeça, é para suas mãos. Então, é um curso para pensar como você consegue ter uma lógica mais artesanal com a escrita, no qual é possível desenvolver o senso de satisfação, engajamento, resiliência, no bom sentido, paciência e criatividade. É um curso bem prático, ele é um curso no qual sempre vai ter um conceito seguido de uma prática, né? Mas eu diria que, grosso modo, é um curso voltado para uma esperança, para um senso de satisfação com a vida acadêmica, porque a gente está vivendo um momento no qual eu tenho uma hipótese que todo mundo que entrou na vida acadêmica, de uma maneira ou de outra, tem algum desejo com a escrita, de sentir um dia uma relação autêntica com a escrita. E a maioria das pessoas sai da universidade distante disso. O curso é uma tentativa aí de criar uma esperança que, tipo, olha, a gente pode tornar a vida acadêmica via escrita um lugar bem mais satisfatório e saudável do que tem sido, porque, infelizmente, a universidade não está no momento onde a gente poderia dizer que as pessoas estão saudáveis e satisfeitas com o cotidiano, inclusive nós, docentes. É muito massa, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada pela participação de vocês, por essa conversa super bacana, esse encontro que fluiu de uma forma tão legal, né? E é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Se você curtiu essa série e você ficou interessado nesses temas que a gente discutiu desde o primeiro episódio, vem conhecer e participar da 38ª reunião anual da ABEL nos dias 12 a 15 de maio. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.